Olá, nesta videoaula de número 6, nós vamos tratar com detalhes o assunto de emissão de cobrança bancária. Tá? Então, para podermos efetuar as nossas cobranças bancárias, temos que levar em conta que eu tenho que ter os cadastros do meu banco previamente executados. Esse assunto nós vimos na videoaula de número 1 do módulo financeiro. Eu tenho que ter lá a minha conta com todos os parâmetros referente à cobrança e a minha carteira. Então vamos relembrar aqui, eu tenho que vir aqui em cadastro, tá? Bancos e portadores. Então eu tenho o meu banco Caixa Econômica. Então eu vou vincular as cobranças da minha empresa através da Caixa Econômica Federal. Então nesse cadastro aqui, portadores, eu vou entrar, vou pôr novo, vou colocar o nome do banco, vou gravar e eu tenho que entrar aqui com os dados para boletos / cobrança. Esses dados aqui você deve ter através do suporte do departamento de cobrança do seu banco, ou eles vão te fornecer um manual de cobrança. O suporte da cooperativa não tem como lhe ajudar no fornecimento desses dados, porque esses dados quem tem que fornecer é o seu gerente, né? Ou se ele não tiver, ele vai passar o telefone do setor de cobrança, mas geralmente o seu gerente é o principal canal que vai fornecer esses dados necessários. Se esses dados aqui não forem cadastrados corretamente, a sua cobrança não irá funcionar. Então você tem que digitar aqui, ó, número do banco. Aqui se refere os seus boletos, é referente à duplicata mercantil, é referente à prestação de serviço. Então cada banco exige um código para isso aqui. Eu tenho aqui como a Caixa é DM, o Banco Itaú já é 01, a espécie de documento. Então no seu manual de cobrança você vai ter aqui todas as orientações de como preencher esses campos. Então eu tenho que colocar lá número do banco, o tipo da duplicata, né? Aqui se refere àquele boleto, né? Então a duplicata mercantil, agência, dígito da agência, conta corrente, o código o dígito da conta, a carteira da cobrança. Como nós falamos na nossa primeira aula, essa carteira ela vai determinar o tipo de cobrança. Se é uma cobrança escriturada, se é uma cobrança simples, se é uma cobrança onde você simplesmente gera arquivo de remessa e o banco que processa os boletos. Enfim, é dentro das modalidades de cobrança que o seu banco coloca à sua disposição. Tá? Esses três campos aqui, ó, convênio, dígito agência e identificação do serviço de cobrança, ele para a Caixa Econômica, para o Banco Itaú, eles sempre vão ficar em branco. Você somente irá preencher isso aqui quando for cobrança vinculada ao Banco do Brasil. Tá? Então, esses três campos aqui, que estão em branco, convênio, dígito, agência e conta, e identificação do serviço de cobrança, somente para cobrança caso você esteja trabalhando com o Banco do Brasil. Lote é o número sequencial do seu arquivo de remessa. Tá? Então, a cada arquivo de remessa que você gera, o sistema cria um novo número de lote, porém ele tem que ter aqui um número para partida. Então vai começar, se você nunca fez cobrança bancária e está começando agora nesta conta, então o teu lote pode ser 1. Se você faz uso de um sistema próprio do banco, vamos por lá o COB Caixa, você usava o COB Caixa, agora vai usar a cobrança do sistema Hive, então você pode pegar o número que parou, o lote que parou lá no COB Caixa e digitar aqui. Né? Vamos por lá, parou no número 700, coloca 700 ali e clica em atualizar. Nosso número, esse é o sequencial que vai gerar o número para cada cobrança, o número interno do banco, por isso que ele chama-se nosso número. Tá? Então lá no boleto bancário
não vai o número da nota fiscal, e sim vai o número sequencial de cobrança, chamada nosso número. Então, se você estava usando o CobCaixa ou de repente algum outro programa bancário do próprio banco, que agora vai fazer o uso do sistema Hive, veja em que número que parou o nosso número lá e coloque aqui. Por exemplo, ela parou no 2500. Então, coloca 2500 e clique em atualizar. Código para juro e mora. Então, é um código que o banco sabe qual é a política que você vai usar para juros. Código para protesto também. Isso aqui é próprio de cada banco. Número de dias que você vai protestar, número de dias de atraso que vai possibilitar o protesto dos títulos. Com 5 dias de atraso, quero que envie para protesto. Então, você coloca o número de dias e marca o checkbox aqui que você quer protestar título. Eu não protesto o título dos meus clientes, então desmarca aqui, não tem problema. Que o momento que você marcar aqui, que você protesta, no seu arquivo de remessa, ele já vai aquele campo específico para instrução de protesto. Juro mensal que você cobra por atraso, em porcentagem, e a porcentagem de multa. Mas a minha multa eu cobro em reais, então põe multa em reais e põe o valor em reais. Se é em percentual, põe em percentual e o índice aqui. E aqui os dados da sua conta, os dados do cedente, que vão sair lá no seu boleto como dados do cedente. Então, nome da empresa, CNPJ, endereço certinho, que você vai preencher os dados para o cedente. Preencheu isso bem correto, é só gravar, tá? Mas observe, se você não preencher corretamente, isso aqui vai impactar diretamente no conteúdo do seu boleto e no conteúdo do seu arquivo de remessa, podendo não haver compensação de títulos por alguma dessas informações aqui estarem erradas. Conta, agência, carteira, esse tipo de informação aqui é fundamental. Bom, cadastrei bem a minha conta bancária, o meu banco e os dados para cobrança. Nós podemos ir diretamente aqui para gerar os boletos bancários. Tá? Então vamos entender o seguinte: eu estou com a minha frente de loja funcionando, eles estão vendendo. Então lá o cliente chega, fez uma compra e falou para o vendedor que quer pagar isso com cobrança bancária. Então o seu vendedor irá fazer a venda, colocar a operação de pagamento cobrança bancária, estipular os vencimentos, o número de parcelas de vencimentos, e quando for confirmado no caixa, ele já vai gerar automaticamente o contas a receber. Tá? Então vamos simular aqui, vamos buscar uma venda que tenha sido feita lá. Vamos pegar aqui do Antônio Augusto, por exemplo. Antônio Augusto. Antônio Augusto P. Almeida. Antônio Augusto P. Vamos pegar esse cliente. Esse cliente fez uma compra. Tá lá. 1/1/2011, 2020. Ué. Não. É o P. Almeida. Antônio Augusto. Cadê o cliente lá? Esse cliente aqui, ele fez uma compra lá no caixa e foi vendido para cobrança bancária, tá? Então ele fez lá e foi parcelado em 3 vezes para ele. Então vou novamente tentar achar esse cliente aqui que
Ah, tinha um espaço aqui na frente. Um espaço antes do A, por isso que ele não veio. Então esse cliente aqui, ó, fez uma compra, agora veio aqui, ó, as 3 parcelas dele, ó, parcela 1, parcela 2, parcela 3. Então ele comprou, foi confirmado no caixa e do caixa gerou automaticamente esses 3 recebimentos aqui, ó, na conta desse cliente. Então eu vou querer fazer esses 3 boletos bancários. Tá lá, ó, Augusto comprou dia 1/6, vencimento dia 18/6, tá? E eu quero fazer a emissão dos boletos bancários para ele. Então como que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui em contas a receber, tá? E vou emissão de cobrança. Então eu venho aqui para, vou selecionar qual o banco que eu vou pôr essa cobrança e venho para selecionar. Então aqui nesse selecionar aqui eu posso indicar o nome do meu cliente lá, cliente tal, e mando carregar. Vou colocar o período, cliente, nosso número, vou colocar o período aqui, 1/6, vou tirar o banco e vou mandar carregar. Não está achando do Augusto. Então vou apagar isso aqui. Vou mandar trazer aqui então tudo que eu tenho para receber nesse período. E vou selecionar os títulos que eu vou querer fazer os boletos. Então estou invocado aqui com o Augusto, vou achar ele aqui já já. Então aqui, ó, tá marcada duplicados com documento fiscal, não. Então é por isso, não foi feito nota ainda para o Augusto lá. Tá vendo aqui, ó, ele não achou Augusto porque estava vinculado a duplicatas com documentos fiscais. Somente vou fazer boleto daquilo que foi feito ou um cupom ou uma nota. Como ele estava marcado, ele não estava achando aqui, ó. Então, possivelmente a venda do Augusto não saiu nota ainda. Então, vou clicar aqui, ó, vou desmarcar, vou pôr o período. E vou pegar o Augusto lá. Não está achando Augusto. Por que não está achando Augusto? Vamos ver o espaço. Vou tirar isso aqui. Tá lá. Daí veio aqui, ó, Antônio Augusto. Veio as 3 duplicatas dele aqui, tá vendo? Então eu quero fazer os boletos, desculpe a demora aí, até achar a informação. Então tá aqui, ó, eu vou querer fazer o boleto desses 3 títulos referente à venda pro Antônio Augusto Almeida. Marquei lá os 3 títulos, vou selecionar. Tá lá. Então ele já traz aqui para mim nessa tela os boletos que eu vou querer, que eu vou gerar. Então eu posso ter os 3, eu posso, se eu quiser retirar, eu posso clicar aqui, ó, ele vai me retirar um título, mas eu quero fazer os 3 boletos do Antônio Augusto. Então selecionei, já marquei aqui, ó, que vai ser impressos os boletos para a Caixa Econômica. Vou pôr a instrução de protesto, ó, que já está marcado lá na conta, que é para protestar o título. E essas linhas aqui, ó, você põe as mensagens que você quer que saia no seu boleto bancário. Então tá lá, após o vencimento, cobrar 2% de multa e juro diário de 0,33. Por que ele pôs isso automático? Porque você colocou lá que o juro mensal é 5% ao mês, ele já fez o cálculo aqui e já trouxe 0,33. Após 10 dias do vencimento, enviar para cartório. Então vou mudar, que não é 10 dias, é 5, porque a instrução do meu protesto está para 5 dias.
Coloquei as observações que eu quero. Eu posso imprimir diretamente o boleto para a minha impressora, ou eu posso querer visualizar primeiro, tá? Ou não quero nenhuma coisa nem outra, eu não quero que imprima boleto nenhum. Ó, eu posso marcar aqui, ó, não visualizar, apenas gerar arquivo para remessa. Por quê? Eu posso ter essa modalidade de que eu não faço os boletos, eu apenas gero o arquivo de remessa e quem vai imprimir os boletos é o banco. Tá? Então eu quero visualizar aqui antes de imprimir. Tá lá, ó. Gerou os 3 boletos. Ó, vencimento 18/8, R$760, com as observações que eu coloquei aqui, ó. Ó, juro de mora de 1,27 de R$1,27 por dia, porque nós colocamos lá que o percentual de juro que nós cobramos por atraso, ele já calcula em cima do valor do título. Ok? Então eu tenho lá os boletos impressos, ó. Aquele é o terceiro, esse aqui é o segundo boleto, esse aqui é o primeiro vencimento, primeiro boleto. Uma vez que eu imprimi, eu já confirmei a impressão do meu boleto. Se eu não quisesse visualizar, eu poderia imprimir direto. Ok? Aqui eu imprimi meus boletos, mandei para o meu cliente. E no final do dia, você vai gerar o quê? O seu arquivo de remessa. Para que serve o arquivo de remessa? Bom, até aqui o banco não sabe que você emitiu um boleto para aquele cliente, porque todo o processamento ainda é interno. Né? Então você gerou, fez a venda, gerou contas a receber, do contas a receber gerou o boleto bancário, né? Mas o banco ainda não tomou conhecimento. Quando que o banco toma conhecimento que você gerou esta cobrança ou várias cobranças no dia para os seus clientes, gerou boletos bancários? Quando você gera o arquivo de remessa. Então aqui, ó, entrei no contas a receber e vou gerar o arquivo de remessa. Essa rotina você vai escolher o banco, vai colocar o período do processamento dos boletos. Por exemplo, você pode fazer um arquivo de remessa a cada 2 dias. Então, as vendas que aconteceram dia 1º e dia 2, você gera um arquivo de remessa no final do dia 2. Né? Ou você gera um arquivo de remessa todo dia, que é o mais aconselhável. Então, vou pegar aqui e quero que ele me gere um arquivo de remessa de todos os boletos que eu gerei no período que eu colocar aqui. Tá? Então, dia 18/6/2014. Ó, vou mandar carregar. Então, tá lá. Ele vai me listar todos os boletos que eu gerei nesse período aqui. Eu posso selecionar só os boletos que eu quero. Tá? Então, eu não quero... Vamos por aqui, ele já vem marcado. Então, se eu quiser gerar o meu arquivo de remessa de todos esses títulos, eu faço. Entendendo que o meu arquivo de remessa é o que vai gerar o processamento desta cobrança lá no banco. É quando o banco fica sabendo que realmente esse boleto foi emitido. Uma vez processado o arquivo de remessa, você vai gerar o arquivo de remessa em uma pasta, vai entrar no site do banco, lá onde diz processar arquivo de remessa, e vai apontar para onde você gravou o arquivo de remessa. Aí o sistema do banco irá processar. Mas vamos supor que você não queira alguns títulos, então você vai desmarcar. Ó, vai desmarcar esse, né? Desmarcar, ó, deixei só os títulos do Sandro e do Antônio. Ok? E vou gerar, vou dizer em qual pasta que eu vou gerar, que eu vou gravar esse arquivo de remessa, tá? Então eu vou lá e vou dizer que eu vou gravar no D mesmo. Seleciono e mando executar. Ó, ele está dizendo: é necessário configurar o código do convênio do banco. Então, quando foi gerar o meu arquivo de remessa, ele verificou que o meu cadastro está incompleto. Então, eu vou sair daqui, vou lá no cadastro do portador, selecionar o portador, e ele falou que o meu campo de convênio,
não está preenchido. Então eu falei que isso aqui é apenas o Banco do Brasil, ó. A Caixa Econômica também fez a crítica aqui que ele necessita. Então, dígito, agência e conta, eu vou repetir esse dígito aqui, ó, 4, e vou gravar. Então, vamos voltar lá. Arquivo de remessa. Vou escolher o banco. Vou colocar o período aqui, 1/6/2014 a 18/6/2014. Vou carregar. Então não vou mandar esse título e nem esse título. E vou escolher aonde que eu vou gravar o meu arquivo de remessa. Vou gravar no D, vou selecionar e vou executar. Aí ele diz aqui, ó, arquivo criado com sucesso, ok? Então, eu mandei gravar na minha, lá na minha pastinha, lá no meu diretório D. Então, mandei gravar o arquivo de remessa. O arquivo de remessa, eu vou agora entrar aqui, ó, mandei gravar no D. Tá lá, ó, o arquivo de remessa, por lá. CE180614, que é um nome que o sistema dá para o arquivo de remessa. Se eu clicar nesse arquivo, ó, ele gravou lá os títulos dentro do layout estipulado pelo seu banco, salientando que cada banco tem um layout específico de arquivo de remessa. Então, o nosso sistema ele já está homologado para Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco. Se você não tem nenhum desses 4 bancos, você tem que entrar em contato com o seu gerente, pedir o manual da cobrança e nos encaminhar para que a gente possa fazer as devidas adequações para um novo banco. De posse desse arquivo de remessa, você indicou aqui, você vai entrar no site do banco. E lá no site do banco, você vai entrar com a sua senha, usuário e senha, e vai ter, acho que a opção de processamento do arquivo de remessa. Aí você vai indicar que ele está gravado aqui, ó, e o programa do banco irá processar o arquivo de remessa. Após o processamento do arquivo de remessa, é que irá constar essas cobranças dentro do sistema do seu banco. E ali, aí é com o banco dali para frente, né? No dia do pagamento, o seu cliente vai efetuar o pagamento desse título, tá? E o banco vai fazer a baixa automática. Após as baixas automáticas, o banco ele gera para você um arquivo digital que nós chamamos de arquivo de retorno. Esse arquivo de retorno você pode baixar do site do banco e fazer a baixa automática dos títulos no seu sistema. Então aqui você gerou o arquivo de remessa, ou seja, você mandou para o banco os boletos que você gerou. Quando os clientes pagam esse arquivo, esses títulos, o banco disponibiliza para você através do site dele a geração de um arquivo dos pagamentos, que nós chamamos de arquivo de retorno. Você vai baixar esse arquivo de retorno na sua máquina, vai entrar no sistema financeiro da operativa e vai vir aqui, ó, arquivo de retorno bancos. E você vai indicar, ó, Caixa Econômica Federal, que é o banco que você trabalha, e aonde você gravou o arquivo de retorno, tá? Então você vai ter lá o arquivo de retorno. Eu vou apenas simular, fazer uma simulação aqui, tá? Que não seria esse arquivo aqui, ó. Então, ele vai pegar esse arquivo de retorno, né? Vamos supor que esse aqui foi o nosso arquivo de retorno, e quando você clicar em baixar, ele vai fazer a baixa automática desses títulos no seu sistema de contas a receber. Então você não vai ter a necessidade de entrar título a título, conforme nós vimos na aula de número 5, e fazer a baixa, tanto manual como aquela baixa automática. E sim você vai fazer a baixa pelo arquivo de retorno. Então você vai selecionar o banco, aponta para onde estava o arquivo de retorno selecionado e vai clicar em baixar. Pronto, ele vai baixar os seus títulos.
automaticamente pelo arquivo de retorno que o banco disponibilizar. Bom, gente, em termos de cobrança, tá? O que nós tínhamos para ensinar nessa videoaula é isso. Então, você pode gerar os seus boletos bancários, lembrando de manter o seu cadastro bem montado aqui, gera a sua cobrança bancária, né, através do módulo de emissão de cobrança. Uma vez emitidos os boletos, você vai gerar o arquivo de remessa. Os clientes pagando, o banco disponibiliza para você o arquivo com os títulos pagos, que nós chamamos de arquivo de retorno. Vai baixar o arquivo de retorno, processar para fazer a baixa automática dos seus títulos. Ok? Então, muito obrigado. Até a próxima videoaula.